Bom, e o mercado cripto vive mais um momento de incerteza, possivelmente estamos no olho do furacão de uma das principais stablecoins do mercado, a USDC, tendo o início de um possível crash. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que está acontecendo com essa stablecoin e o que ela está fazendo com o mercado, puxando o mercado para baixo, e obviamente como você deve se proteger. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada e hoje eu tô aqui para te falar sobre uma das principais stablecoins por valor de mercado, a USDC, que nesse exato momento, hoje é dia 11 de março de 2023, ela vem perdendo o seu PEG em mais de 10%. Ela deveria valer $1 e nesse momento ela está valendo 90 cents e ela chegou a valer, em algum momento dessa nossa madrugada, ela chegou a valer 86 cents, ou seja, ela perdeu mais de 14% do seu valor, do seu PEG, né, que é o que a gente chama, nessa madrugada, e isso está fazendo com que o mercado inteiro fique bem pistola. Bom, o que está acontecendo? Por que a tal da USDC, que é uma stablecoin vinda da empresa Circle, que ela é apoiada não só pela Coinbase, a maior corretora dos Estados Unidos, mas também ela tem apoio da BlackRock, que é uma das principais, se não a principal gestora de ativos do mundo, com mais de 10 trilhões de dólares sob gestão, a stablecoin USDC perde o seu PEG. E o que está acontecendo? Qual que é o grande motivo para que essa stablecoin, nesse momento, tenha perdido o PEG? Bom, ontem, sempre numa sexta-feira, né? Incrível, é sempre de sexta-feira que essas notícias vêm. Bom, ontem, o Silicon Valley Bank, o SVB, conhecido aí por bastante gente, por apoiar empresas, startups, né, negócios mais novos e escaláveis, tá? Ele é o 16º maior, ou era, pelo menos até agora, o 16º maior banco dos Estados Unidos. E ontem ele quebrou, levando aí todo o mercado financeiro para baixo. E aí você vai falar, Felipe, tudo bem. Um banco, 16º maior banco dos Estados Unidos, ok, não é o primeiro nem o segundo, mas é um banco importante. Ele quebra nos Estados Unidos. E o que tem a ver com a perda de PEG, com a perda de valor da USDC dentro do mercado cripto? Bom, o grande problema é que da reserva da stablecoin USDC, que nesse momento a gente está falando de cerca de 40 bilhões de dólares, tá? Isso já foi mais, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Desses 40 bilhões de dólares, parte desse dinheiro ele é custodiado em alguns bancos, né? O Bank of New York Mellon, que é um dos bancos mais antigos do mundo, ele tem outros bancos aqui, e um dos 6 bancos que fazem a custódia do cash, do dinheiro da USDC, né? Da moeda stablecoin USDC, é o Silicon Valley Bank, que acabou de quebrar nos Estados Unidos, né? E aí o que acontece? A gente tem uma boa ideia do que pode estar acontecendo, porque a Circle ela vem e fala o seguinte, olha gente, calma, apenas 25% das nossas reservas estão em cash dividido em 6 bancos, e o SVB, o Silicon Valley Bank, é um deles, calma, fiquem tranquilos. O problema é que desses 6 bancos que eles dizem aqui pra gente, tem um outro banco chamado Silvergate, que teve a sua liquidação dos seus ativos agora um dia antes, ou seja, nessa mesma semana que o SVB quebra, um outro banco, o Silvergate, também praticamente quebra, né? Ele está liquidando seus ativos e vai encerrar as suas atividades. Então veja, dos 6 bancos que fazem a custódia da USDC, do cash, do dinheiro da USDC, que forma o lastro, ou que deveria formar o lastro da USDC, desses 6 bancos, 2 bancos quebraram nessa semana, Silicon Valley Bank e o Silvergate. Né? E a Circle vem dizendo, acalmando a galera, dizendo, não, calma, fiquem tranquilos, tá tudo bem, tá tudo legal. Vale destacar, né, que esse amiguinho aqui, o José Gentil, hoje ele é o CEO, é isso? CEO do banco que acabou de quebrar, o SVB, e por incrível que pareça, ele estava ali no olho do furacão de 2017, quando o Lehman Brothers também quebrou e trouxe aquela derrocada negativa para os mercados, né? Então o José Gentil leva mais uma aí no seu currículo aí, tá? Bom, falando sobre isso, a gente vai falar sobre as reservas de USDC, tá? Então eles têm cerca de
43 bilhões, ou até nesse momento eles tinham, né, cerca de 43 bilhões em reservas, e cerca de 25%, segundo eles, estava em cash, em dinheiro, em bancos. Isso significa cerca de 11,4 bilhões de dólares. Bom, se você tem esses 11 bilhões de dólares dividido nesses 6 bancos, vamos supor, né? Suponhamos que esse dinheiro tivesse igualmente dividido nesses 6 bancos, que obviamente não tem como a gente ter certeza, e eu já vou te falar a certeza daqui a pouco. Nós teríamos cerca de um pouquinho mais de 2 bilhões de dólares em cada um desses bancos, o que não seria um prejuízo tão gigantesco, seria um prejuízo muito grande, mas não seria um prejuízo gigantesco caso algum desses bancos quebrassem, né? E a gente tem aqui, de todos o saldo restante, né? Então, de todos esses 43 bilhões, excluindo esses 11 bilhões que está em cash, todos os outros 32 bilhões de dólares estão em títulos do Tesouro Americano, tá? Que rendem aqui, ó, mínimo de 4,5%. E aí a conta do meu amigo aqui do Charles Ethereum, ele diz o seguinte, olha, se a Circle mantém de fato esse dinheiro nos títulos de Tesouro Americano, rendendo na mínima aqui 4,5% por ano, significa que por ano eles tiram 1,4 bilhão de dólares, né? Que seria um investimento desses 32 bilhões de dólares que assegurariam o PEG da moeda que estariam, entre aspas, seguros no Tesouro Americano. Aí você fala, bom, se por acaso eles perderam 2 bilhões de dólares na Silvergate, em um ano eles tiram 1,4, cara, tira um buraco daqui, tampa daqui, imprime um pouquinho mais de moeda, faz uma rodada de investimento, capta um dinheiro, tá tudo bem. O problema é que saiu hoje, nessa madrugada, em pouquíssimas horas atrás, ó, 5 horas da manhã, agora são 10h07 da manhã, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? 5 horas atrás, a Circle revela que tinha 3,3 bilhões de dólares em exposição do Silicon Valley Bank. Isso muda tudo de figura, porque a Circle, ela precisaria de pelo menos 2 anos se ninguém sacasse todo esse dinheiro para repor essa dívida de 3,3 bilhões de dólares, que possivelmente, não dá pra gente saber o que vai acontecer, mas que possivelmente vai ser perdida com esse decreto de falência do banco SVB. Bom, isso tá correndo, o mercado cripto inteiro tá de olho nisso. Nesse momento, a stablecoin que deveria valer $1, ela vale 90 cents, ou seja, ela tá 10% abaixo do PEG, e com toda certeza, isso tá fazendo uma corrida de liquidez no mercado cripto. Olha só esse site aqui listando as principais stablecoins por valor de mercado. Quando você tem essa linha aqui em laranja, significa que o PEG foi perdido, ou seja, o valor que deveria ser de uma stablecoin, ela está perdida por mais de 1%, tá? E quando você tem esse valor aqui em vermelho, significa que ela perdeu mais de 5% do seu valor de mercado. E olha só das principais stablecoins que nós temos no mercado, praticamente todas nesse momento estão fora de PEG. O que muitas aqui valendo, olha só, a USDX valendo 81 cents, LUSD valendo 96, a GUSD da Gemini valendo 96 cents, o USDD valendo 94 cents, o USDP valendo 95 cents, Frax valendo 90 cents, a DAI, uma stablecoin que deveria ser descentralizada, guarda essa informação, eu vou trazer para você daqui a pouquinho. Essa stablecoin valendo 91 cents e a USDC valendo aqui 90 cents, muitas delas aqui caindo bastante, 89 cents e por aí vai. Por quê? Porque nesse momento me parece que o mercado está em busca de liquidez. Mais uma vez a galera está com medo de stablecoins. A gente lembra que praticamente um ano atrás, em maio de 2022, a Terra quebrou a sua plataforma, quebrou, levando a sua stablecoin, a UST, né, a Terra, dólar levando para baixo, crashando, e agora as pessoas estão com muito medo. E por incrível que pareça, as duas moedas que estão no PEG nesse momento, das principais aqui, são o USDT, a Tether, né, que continua valendo $1, inclusive ela vale um pouquinho mais de $1, e a BUSD, a stablecoin da Binance, valendo aqui 0,996, então tá muito próximo aqui do PEG aqui. Vale lembrar que a BUSD, a moeda da Binance, que é emitida e custodiada pela Paxos, ela recebeu um stop order do regulador na semana passada retrasada, então é uma moeda que provavelmente vai, se nada acontecer, ela vai acabar minguando e caindo de circulação. Bom, lembra que eu falei para você da DAI, e a gente pode falar inclusive da Frax, que são duas moedas em teoria descentralizadas? Bom, se elas são descentralizadas e a custódia não vem por um emissor central,
e elas têm colateral acima do que deveria ter, por que essas criptomoedas estão perdendo o PEG? Bom, primeiro motivo é busca de liquidez. Você está vendo aqui todas, praticamente todas, né? As stablecoins perdendo grana. Por quê? Porque o pessoal está tentando se livrar de qualquer jeito de stablecoins. Mas principalmente a DAI, ela tem um colateral feito em USDC, olha só. Então, de todas as DAIs existentes e geradas, o colateral, ou seja, a garantia que as pessoas deram para gerar essas DAIs, foram o USDC. Então, a gente tem aqui pelo menos 54% de stablecoins DAI geradas através de USDC. Só que não para por aí, porque nós temos uma pool de liquidez aqui que leva tanto na Uniswap, tá? Ela leva tanto DAI quanto USDC. E essa outra também leva tanto DAI quanto USDC. E essa outra aqui leva Gemini em 7%. Então, se a gente pegar só o que a gente tem o USDC aqui, dentro da DAI, tá? Eu tô no daistats.com, a gente tá falando de 54%, com 3 são 57, com 3 são 60, bota mais aqui, 61% de todo o colateral da DAI gerado vem de USDC. Obviamente, a gente tem um efeito em cascata, se a USDC por acaso quebrar, e algo tá me indicando que pode acontecer, não tô dizendo que vai, mas pode acontecer, a gente tem a DAI sofrendo esse efeito em cascata, tá? Como o mercado inteiro está buscando liquidez, o que a própria Binance fez, que é a maior corretora do mercado, ela diz o seguinte, olha, a Binance está suspendendo temporariamente a autoconversão de USDC para BUSD, de acordo com o mercado, com as condições do mercado. Isso aqui é um normal manejo de risco da nossa corretora, até que a situação se normalize, é um comunicado oficial da Binance. Então, nesse momento, tá todo mundo queimando as suas USDCs ou até mesmo stablecoins para outras criptomoedas, inclusive o Bitcoin, que deu uma boa subidinha, muito provavelmente porque as pessoas estão trocando USDC por Bitcoin nesse momento. Eu não acho que seja um movimento sustentável, mas isso aí é um assunto para outro vídeo. Bom, o que eu tenho para mostrar para você é o seguinte, nesse momento a gente tem as queimas, né? Desde a IP 1559, no Ethereum, a gente tem as queimas do Ethereum, ou seja, quanto mais usabilidade, quanto mais gente transacionando na rede Ethereum, mais queimas nós temos. Nesse momento, a gente está batendo 9.200 Ethers queimados de acordo com a usabilidade. E isso é muita coisa, porque naturalmente a gente vê 2.5, 2.7, um dia um pouquinho mais, 3.000 Ethers são queimados, e nas últimas 24 horas a gente está queimando mais do que 3 vezes mais a média alta que nós temos. E a gente vê, eu consigo ver aqui pelos leaderboards, aqui, pelos principais motivadores dessa queima, que tudo tem a ver com o SDC. Tudo aqui tem a ver com a busca sobre segurança, né? Então, olha só, Uniswap, ela é a líder das queimas aqui, desses 9.000 Ethers queimados, 1.019, né, vieram aqui pela Uniswap. Por quê? Porque as pessoas utilizam a Uniswap para fazer trocas. Que trocas? O SDC, que é a segunda maior responsável pelas queimas, possivelmente a galera tá trocando o SDC por Tether ou por qualquer outra coisa, né? Ethereum Transfer, muita gente tá mandando para corretoras. Tether, né? Então a galera tá trocando o SDC por Tether, o Onint, que é um dos principais agregadores aqui que a gente tem. Então a galera tá usando não só a Uniswap, mas como a Onint para se livrar literalmente de USDC e trocar por outras moedas ou até mesmo stablecoins, como a Tether, que vem mantendo o PEG pelo menos até agora. Valendo inclusive um pouquinho acima do PEG, né? $1,001. Então essa busca por liquidez está fazendo, essa busca por segurança, na verdade, nem por liquidez, está fazendo com que 9.000 Ethers sejam queimados somente nas últimas 24 horas. E é importante você entender que, por mais problemático que seja esse cenário, eu não acho que você tenha que se desesperar, tá? Eu tenho aqui uma transação de uma pessoa, de uma baleia, né, na verdade, que ela trocou $2 milhões por 5 cents. Por quê? Porque fez as coisas no desespero, tá? Então, 8 horas e 40 minutos atrás, então a gente tá falando aí início da nossa noite, início pro meio da nossa noite aí, de horário de Brasília. E esse carinha, ele veio na Curve e trocou 2 milhões e 31 mil USDCs por USDT. E o que chegou na carteira dele foram simples 5 cents de dólar. Por quê? Porque onde ele foi buscar essa liquidez, não tinha liquidez. Ele foi apertando, ele foi desesperado
e não tinha liquidez nenhuma, ele rapou o book todo e acabou trocando por 5 cents de dólar, tá? Eu vou deixar essa aqui na descrição, essa transação para você olhar. Então, assim, não adianta você sair depois que o negócio acontece, não adianta você sair desesperado para fazer qualquer coisa, porque possivelmente você vai fazer besteira e vai perder dinheiro como esse cara aqui. Isso aqui é um caso que chama atenção pela quantidade de dinheiro, são 2 milhões transformados em 5 cents, né? Possivelmente tem muitos e muitos outros casos de valores muito menores, que perderam bastante dinheiro proporcionalmente falando também. Bom, agora eu te falei o que está acontecendo com o STC. Eu quero te dar uma solução, entre aspas, se é que existe uma solução agora no meio desse furacão, tá? Que eu venho falando para alunos e venho falando aqui no Bitnada há muitos e muitos anos sobre como a gente deve tratar stablecoins. Bom, primeiramente falando, tá? O que eu tenho que te falar é o seguinte, eu não sei o que vai acontecer com o SDC. Ela vai voltar ao PEG, ela vai cair de vez, ela vai cair para 50 cents, ela vai subir para $1, eu não faço ideia do que vai acontecer. E qualquer pessoa que te falar com precisão o que vai acontecer, essa pessoa tá mentindo, porque a gente não tem certeza de como acontece o mercado. Hipoteticamente falando, tá? Vamos criar um espantalho aqui, a SEC pode chegar amanhã e confiscar toda a operação da USDC e falar assim, ó, a partir de agora a gente toma conta. Ou pode chegar um grande investidor, por exemplo, uma BlackRock, e falar o seguinte, não, nós vamos bancar aqui, pá, pá, pá. Então não tem como a gente saber o que vai acontecer, a gente pode fazer aqui conjecturas. O que eu acho prudente que você faça nesse momento, não fique exposto em USDC, tá? Nós já vimos coisas acontecendo nesse mercado, nós já vimos as pessoas pagando para ver e perdendo muito dinheiro e chorando, tá? Então, o ano passado, há um pouquinho menos de um ano atrás, 10 meses atrás, aconteceu isso com o UST, nós avisamos, sai de UST porque ela pode ter um revés forte. Dito e feito. Meses atrás, em novembro, nós falamos, a FTX pode estar com problema de insolvência. Saia da FTX, desfaça suas posições na FTX, traga para sua carteira. Quem ouviu, se deu bem. Quem não ouviu e pagou para ver, perdeu dinheiro. Mais uma vez eu digo aqui para você, nesse momento de incerteza, saia de USDC. Mas Felipe, se daqui a uma semana, um dia, 2 dias, um ano voltar, tá tudo bem, você não teve prejuízo nenhuma. Troca, sai do problema agora, não pague para ver. Apesar de eu achar que a USDC volta pro PEG, mas é um achismo, não é nenhuma, não tem nada de concreto nisso, é um achismo, é pessoal. Eu acho que a Circle, que tem tanto a Coinbase, uma das maiores corretoras do mundo, inclusive listada em bolsa, e a BlackRock, elas vão acabar tapando esse buraco, pegando o percentual maior da Circle da empresa, tá? Então, não acho, modéstia à parte falando, né, ou melhor, particularmente falando, não acho que vamos ter problemas maiores, mas, na dúvida, farinha pouca, meu pirão primeiro, já viu esse ditado? Pega o teu. Bom, vamos falar sobre uma solução de stablecoins que eu falo aqui há muito tempo já no canal, tá? Aqui no Bitnada. Inclusive, se você não está inscrito no canal, considere se inscrever, se inscreve aqui. A gente passa informações sobre o mercado de criptomoedas todos os dias, tá? Então, aproveita, dá o joinha aí pra gente, se inscreve aqui no Bitnada, ajuda a gente a crescer e repassando informações aqui. Bom, vamos lá. Se por acaso você é uma pessoa que precisa de stablecoin, ou você faz trade, ou você por algum momento não quer ficar parado na volatilidade, né, exposto, aliás, na volatilidade do Bitcoin, ou você gosta de fazer pool de stablecoin, ou de alguma forma você utiliza no DeFi, ou você faz empréstimos com stablecoin, não importa. Se por acaso você precisa de stablecoin, a dica que eu vou te dar, e o que eu dou há bastante tempo, é que você faça uma cesta de stablecoins, tá? Então olha só que interessante. Olha só que interessante. Se você tem stablecoins, independente do motivo, e você tem elas divididas, eu coloquei aqui igualmente, mas não necessariamente precisa ser igualmente, não necessariamente precisam ser 5 stablecoins, tá? E eu coloquei aqui 5, das 5 maiores, você pode falar assim, cara, essa aqui eu não gosto. Então você simplesmente tira ela, né? Essa aqui eu gosto mais, então vou alocar um pouquinho mais nessa aqui, sabe? Então assim, cada um vai ter, é só pra gente entender a ideia aqui. Mas se você tem uma cesta de stablecoins e você, em vez de ter uma única stablecoin, ou seja, você estar exposto à ruína em um único ativo, você pode ter uma cesta com 5, com 4, com 6, e você dividindo igualmente, por exemplo, aqui nesse exemplo que eu estou dando com 5, vamos supor que 20% do seu capital em stablecoin, vamos supor
que por acaso deu crash, deu ruim. Cara, se você tem apenas 20% nessa stablecoin e, por exemplo, agora o USDC perdeu cerca de 10%, cara, o máximo que você vai perder aqui é 2% do seu capital. Né? Se por acaso você tiver que, nesse momento, trocar a sua stablecoin por alguma outra coisa, se, poxa, Felipe, tô com medo, eu acho que é melhor sair fora. Cara, se você tinha 20% em um USDC e agora você está trocando no desespero e perdendo esses 10% com medo do PEG, cara, o prejuízo total para você é de 2%. Por quê? Porque você está, entre aspas, protegido em outras stablecoins, tá? Então é importante ter esse manejo aqui e sempre lembrar que stablecoins, elas são promessas, tá? Qual que é a promessa? A promessa que o dia que você for resgatar, por exemplo hoje, essa stablecoin ela vai ter o lastro ou ela vai valer a mesma coisa que deveria valer, que seria $1 caso stablecoin de dólar, tá? Então fica ligado nisso. Para concluir aqui, não acho que vamos ter problemas maiores com a SDC. E tá tudo bem se eu tiver errado, tá? Tá tudo bem se eu tiver errado. Independente de eu estar certo ou errado, fique menos exposto em USDC nesse momento até que a coisa se normalize. Se ela não se normalizar, tudo bem, passa para frente, você vai ter outras opções no mercado. Se ela se normalizar, você não teve prejuízo nenhum, apenas esse contra-peg aí que você vai ter agora, mas é melhor prevenir do que remediar, tá joia? Se você gostou desse vídeo e acha que isso aqui te ajudou, repasse para mais pessoas, aproveita, dá aquele joinha pra gente, se inscreve e comenta o que você acha que vai acontecer com o mercado de criptomoedas e principalmente com as stablecoins, especificamente com o USDC. Muito obrigado, um beijo, um queijo e tchau, tchau.